Israel tem um território um pouco mais que 20 mil quilômetros quadrados, podendo cruzar todo o país em apenas 6 horas. O moderno Estado de Israel é do tamanho do estado de Sergipe, no Brasil, e uma população com mais de 9 milhões de pessoas. A única democracia no Oriente Médio, o país faz fronteira com o Líbano, Síria, Jordânia e Egito. O centro financeiro é Tel Aviv, enquanto Jerusalém, sua capital, é a mais populosa do país. Embora pequeno em tamanho, tornou-se gigante quando o assunto é alta tecnologia, pesquisas e inovações. Seu território composto de desertos e terras semiáridas, mas o país é referência em manejo de água. São muitas as contribuições de Israel para o avanço da tecnologia. É uma terra de cegos que passam a ver com olhos eletrônicos, doentes de câncer curados com ondas sonoras, o Waze, que otimiza o trânsito das grandes cidades, a Netafim, que revolucionou a agricultura, e tantas outras descobertas e invenções reconhecidas pela elevada densidade de prêmio Nobel. Isto é Israel. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. Você é o nosso convidado especial para participar de uma de nossas reuniões na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Essa igreja está movendo o mundo. Quantas pessoas têm sido abençoadas através das orações, das pregações da palavra, pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos, e eu trago um abraço dele para todos vocês. Muito obrigado por você acompanhar o programa Mundo Real de segunda a sexta, pelo YouTube, Facebook, pelas nossas plataformas. Eu quero agradecer a você que tem compartilhado o programa e tem sido um instrumento de Deus para que outras pessoas também ouçam a mensagem do Evangelho. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos porque aquilo que Deus prometeu lá a Abraão nos alcançou na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós fomos adotados nessa família de Deus e nos tornamos também, espiritualmente falando, filhos de Abraão. Aquele que chamou Abraão me chamou, e nós estamos vencendo e vamos vencer, e os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Deus está permitindo que passemos por dificuldades, permitindo que passemos por aflições. Aliás, o verdadeiro Evangelho não nos torna imune às tribulações e às provações. O próprio Senhor Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições, mas ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci. Se ele venceu, ele quer dizer que nós também vamos vencer, porque a vitória dele é nossa vitória. Fomos chamados a termos comunhão, intimidade, companheirismo com o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que nós perdemos em Adão e fomos colocados para fora do paraíso, na cruz foi recuperado. O véu se rasgou. Não há mais separação entre nós e o Senhor. Ele é o nosso Salvador, porque Ele conquista para nós uma outra qualidade de vida. E essa vida é chamada vida eterna. Ele promete um reino duradouro, e esse reino é o reino de Deus. E nesse reino não tem morte, nesse reino não tem cemitério, nesse reino não tem hospital, nesse reino não tem crise financeira, porque esse reino é poderoso, é glorioso. Esse reino, esse domínio tem as suas leis. Esse reino e esse domínio tem esperança, tem força para atravessar qualquer pandemia, qualquer epidemia. Esse reino
aleluia, é chamado do reino de Deus. Quando se crê em Jesus, o Espírito Santo, ele vem para dentro de você, e dentro de você ele implanta a paz, implanta a alegria, implanta a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Ele implanta os frutos, mas implanta também os dons espirituais. Por isso você pode ter mais sabedoria do que Salomão, você pode ter mais poder do que teve Moisés, porque Jesus prometeu que daria a você poder dobrado. Você precisa contar que você conheceu alguém interessante, que não vai te decepcionar, alguém interessante que não vai te usar, alguém interessante que não vai te manipular, mas alguém que vai mudar a sua vida, vai te libertar, e através de você que chegar também nas outras pessoas. Onde quer que você vá, ou a aprovação que você passe, existem promessas. Como é que você lida com as promessas de Deus? Estão passando, estamos nos aproximando certamente do grande dia, mas o Senhor está nos dando oportunidade, como também dando oportunidade, poder assentar aos habitantes do planeta Terra, aqueles que não morreram, né? Eu acredito que também tiveram suas oportunidades. Então, temos lidado muito com a morte, entre a vida e a morte, e é muito importante prestarmos atenção naquilo que é de suma importância para o tempo e para a eternidade. Para o tempo e para a eternidade. Então, querendo recuperar o vigor espiritual que caracterizou os nossos primeiros, né, lá no começo, a partir de Jerusalém, e isso é possível hoje porque o Espírito Santo está aqui. Meus amados, nós vamos escolher aqui, inicialmente no livro de Atos mesmo, né? No capítulo 6 de Atos, nós vamos então identificar uma designação direcionado àqueles primeiros crentes, né? Nós estamos bem familiarizados quando se fala irmãos, né? Porque irmãos significa parentesco, né? Existe o irmão de sangue, filhos, né, dos mesmos pais, e também aprendemos que quando nascemos de novo e entramos na família, que é outra família, uma família de Deus, relacionado a Deus, somos filhos, Ele é nosso Pai, e relacionado aos demais, como integrante de uma família nova, somos irmãos. Então, isso aí não é nenhum problema, né? Então, nós somos irmãos. E mesmo Jesus, Cristo, nosso Salvador, Ele também não se envergonha de nos chamar também seus irmãos, né? De acordo lá com Hebreus. Então, nós somos chamados de irmãos, porque até a própria oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina a orar, Ele diz, vocês devem orar e dizer, Pai Nosso, que estás no céu, Pai Nosso. Quer dizer, eu não sou filho único, né? Nós não somos filhos únicos de Deus. Ele adquiriu para si
vários filhos mediante seu Filho único, que é o Senhor Jesus. O Filho unigênito de uma maneira tão especial, mas por meio dele, tanto que diz lá em João 1,12, a tantos quantos o receberam, deu-se-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, ô irmão, ô irmã, ô irmã, ô irmão, ô irmão. E isso na Bíblia é uma coisa muito forte, né? Nós somos e nós temos um único Pai, certo? E o Pai é o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus e nosso Pai. Seja honrado e santificado. Existem outras designações, mas eu faço essas primeiras colocações para dizer que esses irmãos, componentes da família de Deus, correto? Nós os conhecemos também na Bíblia como discípulos. Discípulos. Então, lá em Atos capítulo 6, no versículo 1, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. A gente percebe que raramente se fala assim, né? Não se chama tanto discípulos, vocês já perceberam? Nós conhecemos as pessoas falando membros da igreja, né? São membros, né? Também, de fato, são, né? Mas recuperando aqui o vocábulo discípulo, a gente precisa examinar, porque parece que nenhum vocábulo vai dinamizar e dar um sentido de missão, um sentido de missão tão grande como ser chamado de discípulo. Então, aqui nesse capítulo 6, né, os irmãos são os discípulos, e os discípulos são irmãos. Porque lá no versículo 3, se você der uma olhada, está assim: mas irmãos, escolhei dentre vós. Mas eles eram discípulos. Nesse contexto aqui, era que dentre os discípulos, e que eram irmãos, se indicasse alguém para servir às mesas. Então, aqui nós temos a origem dos diáconos, né? Dos diáconos, aquele que serve. Mas eu quero chamar você para o capítulo 9 e o versículo 10, capítulo 9, versículo 10, onde lemos assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Havia um discípulo chamado Ananias. A gente vai observando que o discípulo sugere alguém altamente comprometido e disponível a qualquer tempo e a qualquer hora para executar tarefas, para executar missões, para servir aqui ou ali, certo? Bom, vamos assim caminhando, né? Lá em Atos,
lá em Atos 16, aparece no versículo 1 dizendo o seguinte: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E o versículo 2, dele davam bom testemunho. Davam bom testemunho deste discípulo. É muito interessante que nós estamos bem lentamente lendo aqui Atos 6, né, que é quando narra a multiplicação dos discípulos, né? Atos 9, 10, quando fala de um discípulo chamado Ananias e a missão dada a esse discípulo chamado Ananias, se você vai lendo, era que o Senhor tinha feito uma obra extraordinária em um homem que era inimigo da igreja. E caberia praticamente a Ananias ir instruí-lo, orientá-lo e orar para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Então, na sequência, é exatamente nisso. Então, nós vamos observar, lendo sobre os discípulos, a dinâmica da igreja primitiva, as prioridades da igreja primitiva, nós percebemos que a gente precisa realmente, nós todos, de uma reciclagem, né? De uma volta para dentro da palavra. Fica claro que a prioridade de instrução e, consequentemente, fazia parte dessa instrução a questão da pessoa ser cheia do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Então, meus irmãos que estão me ouvindo, em toda parte, ora, às vezes as pessoas têm N problemas, né? E nós queremos ajudar. Então, a pessoa está desempregada. Então, nós aconselhamos ele vamos orar, se temos uma campanha de oração, para você, Deus vai te abençoar, né? Deus vai abrir a porta. Ou se é saúde ou qualquer outra coisa. Mas recuperando o zelo da igreja, recuperando o zelo pela mensagem de salvação, então, a nossa ênfase deve ser, antes das outras coisas, que essa pessoa queira o batismo com o Espírito Santo. Eu vou repetir. Que essa pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Me parece que nós temos falhado nessa área. A ênfase em que a pessoa deve, antes de tudo, ser batizado com o Espírito Santo, está muito claro quando você se debruça na preciosa palavra de Deus. Né? Se a gente perceber, a gente vai perceber que um discípulo chamado Ananias, não é isso? No capítulo 9, a partir do versículo 10, disse-lhe o Senhor numa visão, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. E no versículo 11, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui
trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Agora ele é também irmão. Isso é legal, né? Amém? Olha, eu quero me empenhar junto com o Espírito Santo liderando, eu quero me empenhar e com os pastores, com os obreiros e com a igreja, para a gente, sabe, recuperar em todos os sentidos, não é? Essa dinâmica, esse entendimento do irmão. Você vê que ele agora, o camarada era inimigo, corriam dele, fugiam dele. Corre que Paulo vem aí. Corre, quem está vindo? Paulo e a turma com ele. Todo mundo correndo do homem. Tanto que Ananias, quando Jesus fala com Ananias argumenta. Falou: esse camarada. Só que o Senhor já tinha tratado dele. Levante a mão assim e fala assim: Senhor, trata agora o coração de qualquer pessoa que hoje se coloca como inimigo do Evangelho, um inimigo da igreja, um vizinho, um síndico, não é? Um chefe, correto? Um professor, alguém na repartição, um militar, seja quem for, Senhor, que eles sejam convertidos, porque o Senhor é assim, tá vendo? Enquanto muitas das vezes nós corremos do pecador, o Senhor derruba e o enfrenta e se apresenta e o transforma em uma nova criatura, e ele vai ser um pregador, vai ser um evangelista, vai ser alguém que vai ganhar as almas. Senhor, nós estamos aqui nesse altar para te pedir que o Senhor nos ajude, os nossos vizinhos, né? Aqueles que são vizinhos da igreja, ao lado, nos bares, em toda parte, que a gente creia, que creiamos. Se chegamos até aqui é porque o Senhor sempre fez esse trabalho, e Ele vai continuar trabalhando. Mas o interessante é que chamamos a nossa atenção, né? Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Vocês percebem, né? Que o Senhor vai completar a obra e ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Na sua casa, onde você está agora, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Você, irmão, irmã em Cristo, né? Você que também é um discípulo, você que é santo, separado do mundo para servir ao Senhor, diga para alguém que está ao seu lado, fala assim: todo novo convertido que eu encontrar, eu vou perguntar se ele já foi batizado com o Espírito Santo. Pastores, vamos lançar aqui: todo novo convertido, amém? Porque parece que isso desvaneceu-se um tanto, não é? E outros interesses são colocados, outras necessidades são colocadas, mas nós vemos que não há necessidade maior do que a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Quem é que se comprometer com o Senhor em Atos dos Apóstolos, parte 4, você se preocupar com os crentes? Às vezes a pessoa vem com outras ideias, fala: que tu já foi batizado com o Espírito Santo? Você é batizado com o Espírito Santo? Você precisa ser batizado, porque os apóstolos foram batizados, aquelas mulheres foram batizadas, então você também precisa ser batizado. Quando você é batizado, você é revestido, você é cheio do Espírito Santo, e a evidência inicial é falar em outras línguas mesmo, né? Então, meus amados, nós vemos aí Deus que opera através de Jesus, nos adotou como os filhos de Deus, e no aspecto funcional,
somos discípulos, não somos membros parasitas, né? A turma, quando se convertia para funcionar, não somente receber, mas para fazer algo. E aí, o Senhor, na hora de dispor, Ele não vai dispor de gente que está lá na multidão, gente que é simpático à fé, gente que já recebeu até um milagre, mas não é discípulo. A grande questão nossa nessa tarde vai ser saturar a nossa mente do significado de ser discípulos. Amém? E discípulos do Senhor. Aleluia. Não é discípulo de Maomé, não é discípulo de Buda, não é discípulo de Kardec, é discípulos do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. É muito legal que os nossos irmãos, né, são discípulos. Amém? Vamos lembrar, quando o Senhor quer fazer alguma coisa, Ele vai procurar alguém. Tem hora que nós na igreja lidamos com pessoas que pensamos que elas são discípulos e elas não são. Por quê? Vocês vão ouvir muito sobre características de discípulo. Discípulo, gente, presta bem atenção, é alguém que, como Saulo, uma vez que entendeu que seus pecados foram tratados de verdade em Cristo Jesus, não tem jeito, a gente tem que recorrer à expiação. Você sempre vai ter que ir à cruz. Eu não vou ter um grande discípulo sem cruz. Eu não vou ter discípulo, veja bem, no sentido neotestamentário, Roberto de Oliveira, no sentido da igreja primitiva, ninguém será discípulo sem cruz. Amém? Porque você vai ficar vislumbrado por Jesus, o amor de Cristo nos constrange, como dizia Paulo, Ele derramar o seu sangue, se oferecer como oferta e sacrifício pelos nossos pecados, correto? Enfrenta o diabo, nos arrebata da mão de Satanás e nos introduz no seu reino, escreve o nosso nome no livro da vida. Amém? Amém? E não é somente para escapar do inferno, não é somente para, eu vou morrer, não vou para o inferno, não é só isso, gente. É ser alguém no reino de Deus. Eu vou repetir, é ser alguém no reino de Deus. Os poderosos da terra, você os vê no executivo, você os vê no judiciário, você os vê no legislativo, você os vê no mundo do esporte, no mundo do cinema, no mundo do empresariado, não é isso? E quem somos nós andando para lá e para cá? Não passamos de estatística, né? Não passamos de um cartão de identidade. O número de identidade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Discípulos, ouçam. Agradou ao Pai vos entregar o reino. Nós vamos trocar de cadeira. Vamos trocar de patamar. Glórias a Deus. Sem desrespeitar aqueles que exercem autoridade, não é? Entenderam? Mas veja bem, mas no mundo vindouro somos nós. Vocês não entenderam nada. No mundo vindouro somos nós. Sabe o que é que se diz de nós? É que vamos participar de julgamento de anjos. Anjos que fizeram mal. Está escrito isso. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então nós já vamos entendendo que um discípulo é alguém que tem os olhos fixos, né, no Senhor e a partir do Senhor na glória. Então eu tenho certeza que muita parte dos crentes não vislumbram isso, fica numa vidinha mediana. Aí é tribulação, né? Tribulações de cunho mais pessoal, inclusive, né? De cunho mais pessoal, porque eles não vivem essa dimensão. Então vamos entender o seguinte: quando você é chamado para salvação, libertação do estado de condenação, se torna um filho de Deus, é introduzido numa família, e você é um discípulo, e Ele conta com você para o serviço dele aqui agora, mas te introduz num patamar de grande recompensa.
grande galardão, grande recompensa no mundo vindouro. Amém? Além de bênçãos aqui, quando ele diz lá em Mateus 6, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Então nós queremos nessa tarde revigorar o conceito de discípulo. Amém? Olha para a irmã que está ao outro lado, você é uma discípula? Você é um discípulo? Por exemplo, o Senhor Jesus pode falar com você, através do pastor, olha, você com o teu carro aí, vai chegar uns irmãos aí de BH e tem que ir lá buscar esses irmãos. Ou então precisa de uma casa para hospedar. Amém? Precisa de uma casa para hospedar. Quando alguém se tornar um discípulo, ele não vai fazer a vontade dele, ele vai querer agora agradar o Senhor, e eu quero louvar a Deus pelos discípulos que temos nessa igreja. Vocês percebem que o Senhor Jesus, ele fala com Ananias, e Ananias vai obedecer ou não? O Senhor já tinha um outro compromisso. Desmarca, discípulo, porque quem está falando com o Senhor é aquele que morreu por você. Quem está falando com você é aquele que deu a vida por você. Quem está falando com aquele é aquele que é o Salvador, libertador e é seu dono. Portanto, o conceito de discipulado ou discípulo traz implicitamente é que você é um servo para servir ao Senhor e aos interesses do reino, não para servir os seus interesses. Tem gente na igreja que é assim, digamos, tem algumas coisas que eles gostam. Eu vou dar um exemplo clássico, nós já experimentamos isso, a dança. A dança. Nós tivemos um período das coreografias que aprendemos muito. A gente gosta da arte da dança. É isso? A gente gosta da arte da dança. Mas nós tivemos experiência de pessoas muito prontas para o ensaio de virar a noite inteira, porque elas gostam de dançar. Mas os frutos mostraram que muitos deles não faziam aquilo para o Senhor, porque se desviaram. Ou então, quando tinham um atrito entre eles, né? Daqui a pouco não pareciam crentes. Muitos de vocês sabem disso, isso aconteceu. Sim ou não? Aconteceu ou não aconteceu? Então, o que é que acontece? Fala assim, mas um discípulo é alguém que está pronto para qualquer missão. Vamos repetir isso aqui. Ele está pronto, não importa onde, não importa o quê. O Senhor falou, está falado. Alguns de vocês que estão participando desse curso, eu peço que vocês façam um autoexame, se vocês realmente têm se posicionado como verdadeiros discípulos do Senhor, diante de uma perseguição, diante de uma provação ou diante de uma missão. Porque essa missão dada aqui ao Ananias não era realmente fácil. Ele ia ter que estar cara a cara com quem? Com um leão, com a fera. O cara que assistiu Estevão e guardou as vestes daqueles que assassinaram um santo. Sabe o que é isso? Dá para imaginar aqui, o Saulo, né, ele olhando assim. É isso mesmo. Mais uma. Aí o cara não sabe o que aconteceu depois, quando ele foi para Damasco, né? E aí então Jesus aparece e vai falar, ó, vai lá em tal lugar. Vamos guardar uma coisa, quando o Senhor mandar, podemos ir, porque Ele já desfez o mal.
Ai, tchobadarabadarabadaraба. Quando o Senhor mandar, glórias a Deus. Outra coisa, o discípulo, ele pode ser sincero. Rebelião, não, nunca. Desobediência, nunca. Mas se você não está percebendo, você conversa com o Senhor. E ele esclarece. Vocês entenderam ou não? Porque Ananias, ele, coitado dele, era Ananias, né? Ele não era, não era. Aquele que se assenta no trono, via amplamente, não é isso? Isso é tão maravilhoso, que o Senhor barra ali a caminhada assassina de Saulo, vai perdoá-lo, vai restaurá-lo, e ele vai virar o pregador. Todo mundo sabe quem virou Paulo, não é isso? Sim ou não? Só que ele vai usar um discípulo. Ele vai usar um discípulo. Às vezes tem gente que quer ser usado na igreja em certos setores, tem ambições, mas você não é um discípulo. Porque um discípulo, ele não vai fazer o que ele quer. Ele vai fazer aquilo que o Senhor quer. Você está assistindo o Ministério da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas. Porque a vitória dele é nossa vitória. Esse ministério tem como pastor primaz o reverendo José Santana, um profeta para a nossa geração. Ele não virá mais para morrer, seu sacrifício foi um só, ele virá para reinar. Aleluia! Temos um compromisso com a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz, pois acreditamos que somos os 7.000 que não se curvaram e vêm pregando a centralidade da pregação na pessoa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Lembrando a vocês que de segunda a sexta nós estamos pelo YouTube, Facebook, e você que ainda não baixou o aplicativo da nossa igreja, baixa lá, corre lá, que vai rodar para você uma vinheta sobre como baixar o aplicativo, e você fica por dentro de todas as novidades que o Senhor tem dado nessa igreja. E lembrando que amanhã nós temos reunião todos os dias, né? Amanhã, de domingo a domingo, na Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Para quem mora no centro do Rio, estamos na Barata Ribeiro, 99, Copacabana, e você pode procurar uma de nossas igrejas e ser muito abençoado. Que Deus te abençoe e até a próxima. Shalom!